Boa noite, que bom estarmos juntos nesta noite para darmos início a mais um culto evangelístico. Quero convidar você, nesse instante, a juntos cantarmos o hino de número 440 do nosso inário Para Além das Montanhas. Os profetas antigos nos falaram já da cidade bela de ouro e de cristal. Já nos vem vislumbres, divisamos lá as mansões luzentes que não têm rival. Perto sim. Eis as luzes deste deslumbrante lar e esplendores junto aos seus portais sem par. Perto está o dia de rever Jesus e subir com ele para a sua luz. Perto sim. Neste lar tão somente poderão entrar os remidos pela graça de Jesus. Nossas vozes juntas hão de aliviar em louvor àquele que morreu na cruz. Perto sim. As luzes deste deslumbrante lar, esplendores junto aos seus portais sem par. Perto está o dia de rever Jesus e subir com ele para a sua luz. Perto sendo lar, meus irmãos, meus queridos, estaremos lá nesta terra linda, sem tristeza ou dor. Aceitai, pois, a mensagem de Jeová, em seu reino vos receberá com amor. Perto sendo lá, perto sendo. Eis as luzes deste deslumbrante lar, esplendores junto aos seus portais sem par. Perto está o dia de rever Jesus.
certeza, em breve, muito em breve, estaremos com Jesus neste lar, nesta pátria celestial. Louvemos ao Senhor por essa bênção que Ele nos dá hoje ainda. Vamos orar ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, te pedimos nesse instante que venhas estar conosco ao darmos início a esse culto evangelístico. Que a tua graça esteja estendida sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Cada domingo nós temos aí um momento, né? Ou as dicas de saúde. São dicas aí muito importantes que fazem bem, né? A nossa saúde, e temos sempre sido abençoados, né, por esse momento especial. Dessa feita, vamos novamente, né, assistir agora falando sobre alimentos integrais. A farinha de trigo branca perdeu toda a fibra e o germe, onde estavam concentrados seus melhores nutrientes. Com o arroz branco não foi diferente. Sem fibras, os alimentos que foram refinados se tornam fontes de carboidratos e prejudicam diabéticos e quem pretende perder peso. Alimentos que passam por refinamento industrial, além de perderem as cascas, também perdem seus valores nutricionais. Quer um exemplo? A perda de nutrientes no refinamento do trigo é tão severa que no Brasil as indústrias têm que suplementar a farinha branca. Escolha sempre a farinha de trigo integral, que foi obtida a partir da moagem do grão inteiro. Escolha sempre o arroz integral, que vem com o farelo revestindo o grão. A aveia também é integral. As sementes, o sal marinho, todas as frutas e vegetais, cereais e grãos, todo alimento que não passou por processo de refinamento é considerado integral e faz bem à saúde. O que é integral? Ele vem mais próximo como a natureza, como nasce, né? Tira-se a casca, né? A casca que é dura, né? Não dá para comer a casca, mas não faz um polimento, né? Geralmente o que desaparece são as fibras, né? E fibras e sais minerais, algumas vitaminas, tudo vai embora, né? Porque a fibra é importante. A fibra não é absorvida, a fibra entra e sai. Então, isso, até um bom tempo atrás, era considerado uma coisa inútil, né? E o resultado de comer uma alimentação sem fibras, obviamente o intestino funciona mais devagar. As fibras, né, por encherem o intestino de fibras, eles criam o que nós chamamos de bolo fecal, que vai acabar empurrando para frente tudo que está lá já, né? Então, ele estimula o nosso intestino a movimentar-se, e com isso ele funciona pelo menos uma vez por dia. Se você não o faz, ele pode funcionar cada 2 dias, cada 3 dias. E o que acontece com essa demora do intestino se limpar? Aquele material que devia sair fica lá. E ali tem substâncias que não são as mais saudáveis, né? Fica em contato com o intestino. Então aumenta a incidência de quê? De inflamações, apendicite, colite, e aumenta a incidência de doenças graves, tumor de intestino. Então essas são algumas funções das fibras, né? Apenas fazendo o intestino funcionar melhor e levar embora tudo que tem que sair, porque aquilo é para sair, não é para ficar ali. Tem gente que fica uma semana com o intestino preso. O que você acha que acontece? Alguma coisa volta para o sangue, né? Quando essas substâncias podem retornar, então aí que dá esses problemas de dor de cabeça, de reações, de coceiras, de mau hálito, tantas coisas de um mau funcionamento intestinal. Sem dúvida alguma, né? Quanta coisa prejudicial quando nós não levamos a sério a nossa questão de alimentação, né? Muito bem, nós vamos então dar início
ao nosso estudo desta noite, né? Nós vamos estudar aí as profecias de Daniel, mas antes vamos orar ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, iremos abrir agora a Tua Palavra, por favor nos dê o entendimento necessário em nome de Jesus. Amém. Hoje então nós vamos estudar aí o capítulo 2, porém a metade dele, né? Então tome aí a sua Bíblia, capítulo 2 de Daniel. Já estou tomando a minha Bíblia aqui. Daniel, capítulo 2. Nós vamos aí do verso 1 até o verso 25. Né? Esse capítulo aí, o capítulo 2 de Daniel, ele tem aí 49 versos, né? Nós vamos estudar os 25 primeiros versos, né, desse livro maravilhoso. Interessante, queridos irmãos, é que quando nós abrimos aí a palavra de Deus, principalmente os livros de Daniel e de Apocalipse, nós vemos aí um Deus, né, um Deus que é o que? Presciente, ou seja, um Deus que conhece o futuro. E isso, amados irmãos, é de suma importância, né? Porque há muita gente por aí que tenta fazer, né? Ou tenta descrever o futuro e adivinhar o futuro, coisa assim parecida, né? O único realmente que é presciente, que conhece o futuro, é o nosso Deus. Né? Então tome aí a sua Bíblia, né? No verso 1 nos diz aí: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então aqui a Bíblia está dizendo que Nabucodonosor ele teve um sonho assim estranho, né? Mas ele não conseguiu dormir e ficou muito perturbado. Logo que amanheceu, ele mandou chamar a todos esses, né, que eu acabei de citar aí, que está na Bíblia, né? Magos, encantadores, feiticeiros, caldeus, tudo gente, né, que se dizia homens, e também haviam ali mulheres, que proclamavam, né, que conheciam o futuro, que podiam desvendar sonhos, podiam desvendar visões, e até hoje ainda existem esse tipo de gente. Né? E aí, no verso 3, nos disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. E aí vem aqui uma pequena curiosidade que nós citamos aí na semana passada, né? Agora, a partir do verso 4 e até o capítulo 7, 28, né? Começa, então, na língua aramaica, né? Esses textos aí do capítulo 2, verso 4 em diante, até o 7, 28, eles, então, estão escritos na língua aramaica, né? São as poucas porções do Velho Testamento que nós temos, né, a presença do aramaico. Fora aí, nós temos também no livro de Esdras. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Eles começaram assim, né? E aí eles complementaram: dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Ah, amados, aqui que começa a beleza dessa história. Porque os caldeus ali, os feiticeiros, os magos, eles fizeram essa perguntinha aí, né, básica para Nabucodonosor. E se Nabucodonosor contasse o sonho, logicamente eles iam inventar uma história bem contadinha e Nabucodonosor iria entender que era, né, a interpretação correta. Com certeza, muitas e muitas outras vezes, quando o rei Nabucodonosor teve também sonhos,
porque com certeza aquele não foi o primeiro nem o único. Ele teve outros sonhos antes. E aí ele ficava encucado com aquele sonho, então ele chamava toda essa turma aí, que eram remunerados, eram, né, funcionários dele, ganhavam, né, para desvendar sonhos, visões e coisas parecidas. E ele, logicamente, né, contava ali o seu sonho, e eles então faziam, ao seu bel prazer, as suas interpretações, como hoje em dia acontece, né? Eu já ouvi muitas vezes, veja que profetas são esses, né? Então, se perguntam para eles, olha, o que vai acontecer no ano, por exemplo, ano passado, ano 2020? Ninguém, né, previu essa tal de pandemia. Outros diziam, vai morrer um artista famoso. Mas isso, todo ano morre artista famoso. Agora, quem é esse artista famoso, né? Então, e tem muita gente que dá crédito, manda, né, lá para frente da televisão, fala para todo o Brasil, para todo mundo. As pessoas aplaudem, né, e contam lá suas mentiras, suas falsas interpretações. Aqui, amados irmãos, era uma coisa muito séria. Uma coisa que falaria de futuro desse mundo. Então, Deus não poderia permitir que isso fosse interpretado de qualquer jeito. Por isso, Deus deu esse sonho para Nabucodonosor e fê-lo esquecer. Porque Deus tinha um propósito com esse sonho. Deus tinha um propósito também com Nabucodonosor. Verso 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e sua interpretação. Então ele foi taxativo. Ele disse, olha, se vocês não responderem, não derem conta da interpretação do sonho que eu tive, eu prometo que eu vou despedaçar a cada um de vocês, vou destruir a casa de vocês. Vocês não conhecem o Nabucodonosor. Falou bravo. E ao mesmo tempo ele disse, mas aquele que conseguir aí, né, a interpretar o sonho, a esse eu vou dar aí dádivas, prêmios, grandes honras. Portanto, declarai-me a interpretação do sonho. Responderam segunda vez e disseram, diga o rei o sonho e seus servos e lhes daremos a interpretação. Novamente, né? Eles não tinham o que fazer. Perguntaram novamente a Nabucodonosor, olha, por favor, o senhor tem que pelo menos contar o seu sonho. Porque se o senhor não contar o seu sonho, como é que nós vamos interpretar o seu sonho? Precisamos saber o que é que o Senhor sonhou. E aí no verso 8, tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isso é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Então ele disse, olha, vocês estão querendo passar a perna em mim, estão querendo me ludibriar. Eu preciso que vocês adivinhem o sonho que eu tive, porque eu esqueci, mas se vocês começarem a contar, eu vou me lembrar, mas acima de tudo eu quero a interpretação correta. E vocês estão aí com essa conversa para que eu conte o sonho, e aí vocês dão qualquer tipo de interpretação. Só que há um grande problema. Eu sei que eu tive um sonho, perdi o sono, fiquei muito perturbado, acordei com dor de cabeça, mas eu esqueci o danado do sonho. O
Por isso, vocês são bem pagos para adivinhar o sonho que eu tive e a sua interpretação. E estamos conversados. Se isso não acontecer, a pena vai ser aquela que eu acabei de dizer e pronunciar a vocês. Agora, se alguém me der a interpretação, esse receberá a premiação. Palavras de Nabucodonosor. E agora, o que fazer? Verso 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que pode revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Agora, esses homens e mulheres viram que estavam em apuros, grande apuro. E aí continuam, né? A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão deuses. E esses não moram com os homens. É claro, amados irmãos, como é que eles iriam adivinhar o sonho em primeiro lugar? Como é que eles iam adivinhar? Que sonho que Nabucodonosor tem? E a interpretação seria mais simples, porque qualquer bobagem que dissessem, estava tudo ok. Eles pegariam um sonho, né? Ah, o senhor sonhou com isso e aquilo outro, então isso é isso, isso e aquilo é aquilo outro. Pronto, está resolvido. O problema era adivinhar o sonho. Claro que para este sonho, eles tinham que, né, mesmo se Nabucodonosor não tivesse esquecido o sonho, né, e tivesse contado, eles teriam que fazer uma obra de arte, né, de mentiras e de interpretações falsas para interpretar esse sonho, né? Depois a gente vai ver que esse sonho realmente é fantástico, né? Então, nos diz aqui que o rei, verso 12, se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então, o edito saiu. E agora tinham que executar aquilo que o rei havia pronunciado. Matem todos esses sábios. Não me servem para nada. Os pago bem, estão sempre diante da minha presença, comem do bem e do melhor, e quando eu preciso, eu não posso contar com eles. Então, podem matar a todos. E eles correram então para a casa de Daniel e os seus companheiros. Interessante isso, né? Claro, é claro que Deus estava, né, guiando tudo isso. Deus estava à frente de tudo isso. Então, Daniel, verso 14, falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Ele disse: olha, Nabucodonosor teve um sonho, ele se esqueceu desse sonho, não consegue lembrar, mas ele se perturbou muito, perdeu o sono e tal. E no outro dia, de manhã, ele tinha a esperança de que os seus caldeus, os seus magos, pudessem resolver esse problema. E não resolveram, pelo contrário, né? Tentaram enganar, ludibriar Nabucodonosor, e ele está realmente uma fera. E ele deseja, então, matar a todos os sábios, porque ele diz: não me servem para nada. Quando preciso deles, eles não são capazes, né, de fazer uma interpretação. E então, interessante, no verso 16, foi Daniel ter com o rei, ele pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. E aí nos diz a palavra de Deus
No verso 17, então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Interessante, né? Daniel, ele, depois de ter ido à presença do rei, pedido ali tempo, ele correu para casa dos seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, contou o incidente, e aí no verso 18, ele diz, para que pedíssemos misericórdia ao Senhor do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Aqui, amados, resposta, né? Fruto de oração. Quantas e quantas vezes, amados irmãos, também nós passaremos por grandes dificuldades na vida, por problemas insolúveis aos olhos humanos. Mas quando nós colocamos esse problema ou estes problemas nas mãos do Senhor, que é o Deus do impossível, com certeza Ele pode resolver a cada um desses problemas. Portanto, nesta noite, se você, se eu, temos problemas que aparentemente parecem ser insolúveis aos olhos humanos, vamos colocar isso como motivo de oração. Orar com fervor ao Senhor, clamar. E eu tenho a plena certeza que Ele atenderá a nossa prece, como Ele atendeu, né, a prece de Daniel e os seus companheiros. Né? E aí, nos diz aí no verso 21, né, verso 20, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Verso 23. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber o caso do rei. Aqui vem algo também muito importante, amados. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor, clamamos ao Senhor, e Deus nos responde com uma bênção. E quantas vezes nós nos esquecemos de agradecer a Deus por essa bênção. Então, é importante pedir, é importante clamar, é importante colocar o nosso problema em oração. Mas quando esse problema é solvido, é necessário e importante que saibamos agradecer. Daniel estava louvando a Deus, né? Porque Deus havia atendido a oração deles. Que coisa maravilhosa. Verso 24. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Logo em seguida, como diz aqui a palavra de Deus, ele foi até o capitão Arioque, o chefe ali, e o que estava responsável pela execução dos sábios, e disse, não faça nada contra os sábios, porque eu tenho a revelação, eu tenho a interpretação. E eu preciso só que você me introduza na presença do rei. Aí, no verso 25, então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará, né, ao rei a interpretação.
interpretação. Interessante, amados irmãos, que estava aqui o capitão Arioque, né, dizendo para Nabucodonosor: olha, fique tranquilo, te acalme, porque eu achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. E que interpretação, que sonho foi esse, né, que Daniel, pela graça do Senhor, interpretou. Nós vamos ver na semana que vem este sonho, a sua interpretação, as glórias que Daniel dá a Deus. Vamos ver isso também. Então, eu te convido desde já para que na semana que vem, se Deus nos permitir, a gente possa dar continuidade a esse capítulo 2, né? Capítulo de Daniel, um capítulo sensacional, que fala sobre o futuro, né? Então, que Deus nos conceda essa bênção e eu espero você no próximo domingo, né? Próximo culto evangelístico, para que possamos ter esse momento especial e assim encerrar o capítulo 2 de Daniel. Vamos orar ao Senhor nesse instante? Bom Deus, bom Pai, nós louvamos o teu santo nome, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Lá no passado, o Senhor concedeu sabedoria a Daniel e seus companheiros. O seu nome foi glorificado e exaltado numa nação pagã e ímpia. Nós vivemos hoje tempo semelhante, que possamos confiar no Senhor, colocar os nossos problemas nas tuas mãos, para que o Senhor possa resolver conforme a tua vontade. Abençoe a cada um que nessa noite assistiu a este culto. Abençoe também, por extensão, toda a sua família. Dá a cada um de nós uma boa noite e uma semana muito abençoada no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, quero te convidar para que na semana que vem, no próximo domingo, nós possamos estar juntos novamente, se Deus nos permitir, para juntos terminarmos aí, né, o capítulo 2 de Daniel. Que Deus te abençoe e que você tenha uma feliz semana na companhia de Jesus. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.